Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de sinastria aqui do YouTube. Já desceu o joinha aí no início para me ajudar. E hoje nós vamos falar sobre o Sol na casa 12 do parceiro dentro da sinastria. E primeiramente, antes de qualquer coisa, pessoal, eu gostaria de desejar um feliz 2025 para todos vocês. Primeiro videozinho do ano aqui no canal, já começando com uma playlist nova também. Estou muito contente, muito animada, pois em breve a gente também vai ter um lançamento de um novo e-book do Escrito nas Estrelas. Um e-book que eu estou escrevendo só sobre relacionamentos kármicos. Então, contatos de nó do sul e nó do norte, ali normalmente as conjunções, né? E eu explico melhor o porquê lá dentro do e-book também, para ajudar aí as pessoas a começarem a entender um pouco desses contatos, né? Nó do sul e nó do norte, né? Quais são os nossos karmas pendentes e a partir do nó do sul e quais são os nossos karmas que podemos criar ali com aquela pessoa a partir do nó do norte. E isso tudo, todos os contatos de conjunções com todos os planetas vão estar descritos ali no e-book. E inclusive até com uma breve menção às casas, né? Porque os contatos de conjunções com os nodos vão dar a entonação do karma. Agora, qual é o verdadeiro karma por detrás disso? Vão estar sempre ali sobre a casa, né? Então, quais são os motivos daquele desafio que está surgindo nessa relação? E tudo isso vai ter nesse e-book. Eu espero terminar ele ainda em janeiro para vocês, ok? E eu vou atualizando quando eu for lançar. Vocês com certeza vão ficar sabendo. E para quem quiser já entrar em contato comigo para agendar a sua consulta astrológica, seja de mapa astral, seja de sinastria, e começar 2025 já com o pé direito, o link ali para o meu WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? E começando agora a falar sobre as descrições desse trânsito, pessoal. Primeiramente, este é um trânsito muito comum que a gente veja em casais que tem por algum motivo ali alguma barreira para ficarem juntos, né? Normalmente extraconjugais que por algum motivo têm um vínculo que não conseguem trazer esse relacionamento à tona. Por quê? A casa 12, ela é uma casa escura. Ela é o subconsciente da nossa mente. Ela é como se fosse o nosso universo, né? Lá tem as suas estrelas, mas a maioria é um limbo escuro que a gente precisa desvendar, que é tudo muito subjetivo, que as coisas não são tão palpáveis, digamos assim. E já o Sol, ele é um astro que brilha. Ele entra com a luminosidade dele para dentro dessa casa que é muito misteriosa. Então o que acontece é que isso acaba se tornando um relacionamento oculto da sociedade, assim como a gente consegue também ver pela casa 8, só que a casa 12 ela tem uma força maior nesse sentido. Porém, o Sol nessa casa, nessa sobreposição, é um dos pouquíssimos contatos que fazem com que em algum momento desse relacionamento extraconjugal essa relação se torne oficializada realmente para a sociedade, justamente por conta dessa simbologia do Sol que eu acabei de explicar. Então o Sol entra com luz para essa casa, ou seja, a pessoa da casa normalmente é a pessoa que mais gosta, não é necessariamente que goste, mas por algum motivo ela tem os seus porquês para querer manter a pessoa do Sol escondida, oculta da sociedade. Então, por algum motivo, eu tenho aqui minhas pendências que eu não posso assumir essa pessoa por enquanto, digamos assim. Normalmente, não é que a pessoa da casa não queira assumir a pessoa do Sol, mas é que a pessoa da casa parece que ela tem um pouco mais de consciência do que essa relação está se tornando, digamos assim. Porque a pessoa do Sol, por ela já, por mais que ela também tenha pendências com outros relacionamentos, ela meio que não se importa tanto. Por ela já teria jogado tudo pro ar e ficado com a pessoa da casa, entendeu? Porque o Sol, ele entra pra essa casa com muita voracidade, sabe? Com aquela intuição. É isso aqui que é o caminho certo, entende?
Obviamente, se estivermos tratando de um relacionamento extraconjugal. Então, por conta dessa simbologia, dessa qualidade do sol de entrar com luz para essa casa, parece que ao longo do relacionamento, ambos os parceiros, eles começam a entender que não, realmente esse é o direcionamento certo. Porque o que acontece com, por exemplo, outros tipos de sobreposições nessa casa? Se for uma lua na 12 e se estivermos tratando de um relacionamento extraconjugal, ambos são astros escuros, entende? Tanto a casa quanto a lua. Então é muito difícil, não é que é difícil porque é um contato muito potente para ambos se assumirem, mas é que fica um pouco mais. O caminho para esse relacionamento fica um pouco mais escuro, fica cego, entende? Quando o sol está aqui, esse sol ele ilumina o caminho. Então, ambos ao longo do relacionamento conseguem entender que parece que esse é o caminho correto e a gente precisa sentar e estruturar, entende? Esse futuro. E começando a falar um pouco sobre a perspectiva da pessoa do sol sobre a pessoa da casa, né? Normalmente, esse é um tipo de posicionamento muito misterioso, em todos e qualquer tipo de sobreposição. Mas, para o sol especificamente, como eu disse, ele é um astro que a simbologia dele não casa muito bem com essa casa, né? Por ser uma casa escura. Então, a pessoa do sol, ela sempre vai olhar para a pessoa da casa com um olhar misterioso. Então, a pessoa da casa sempre vai ter esse olhar meio exótico, meio diferentão para a pessoa da casa, como se fosse realmente um ET, entende? Então, eu estou entrando num terreno que eu desconheço, que é uma pessoa muito diferente de mim. E normalmente a pessoa do sol fica muito intrigada, né, por conta dessas diferenças e é isso que atrai a pessoa do sol. E aqui a pessoa do sol, ela pode sentir um pouquinho de dificuldade de conseguir compreender o que motiva a pessoa da casa, entende? Então, compreender a mentalidade dela, compreender a perspectiva dela, a psique dela, a intuição dela, parece que é tudo muito diferente. E a pessoa, esse sol na 12, né, essa sobreposição é um dos poucos contatos que a pessoa do sol consegue enxergar a pessoa da casa com clareza, justamente por conta dessa simbologia que eu já expliquei. O problema é que muitas vezes o sol ele se sente deslocado nesse sentido e que ele precisa estar sempre ali recalculando a rota, porque quando ele percebe as atitudes da pessoa da casa, nunca é aquilo que ele esperava, entende? Então a pessoa do sol ela aprende a conceber na sua própria mente que essa pessoa ela é indecifrável, que essa pessoa é imprevisível, é muito sobre isso, porque a pessoa do sol ela até tenta acompanhar o ritmo da pessoa da casa, mas é como se ela realmente estivesse entrando no submundo, aqui qualquer coisa pode acontecer. E o Sol, ele por vezes fica muito perdido nessa relação, como se ele realmente faltasse ali uma bússola, sabe? Então é pra cá que a gente tá caminhando, porque dependendo do mapa natal da pessoa da casa, a pessoa da casa já pode ser uma pessoa muito excêntrica, né? Então, você ir lá e ainda ter um companheiro cujo tem essa sobreposição na 12 dessa pessoa excêntrica, meu Deus do céu, aí é o combo para as explosões. E sobre essa sobreposição, é muito importante que a gente dê uma olhada nos mercúrios desse casal. Então, como é que tá ali os trânsitos envolvendo ambos os mercúrios e quais as sobreposições de casa, inclusive, para a gente conseguir entender se essa comunicação está bem alinhada. Porque aqui, nessa sobreposição de Sol na 12, é muito comum que a gente tenha maus entendidos sobre os caminhos que estamos percorrendo. Porque a pessoa da casa, com a presença da pessoa do sol, ela fica meio excêntrica mesmo, sabe? É como se aflorasse essa personalidade mais maluquinha, digamos assim, da pessoa da casa. Não que essa pessoa seja assim no geral, mas é por conta dessa sinastria e dessa influência que é gerada, a gente acaba se conectando com esse nosso lado mais intuitivo, que muitas vezes se estiver
bem mal desenvolvido, então a gente também não vai colher bons frutos dessa intuição que está podre, não é? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na comunicação, porque aqui a intuição e a ação impulsiva fica muito aflorada por conta da qualidade do sol, como eu falei, né? Então o sol entra para essa casa iluminando aquilo que a gente quer reprimir. Às vezes a pessoa da casa, ela sente muitos sentimentos pela pessoa do sol, e mesmo sendo comprometida com outra pessoa, e a pessoa da casa, ela acaba se influenciando muito por esse magnetismo da pessoa do sol, entende? Então é como se eu preciso tomar uma atitude com isso, entende? É por isso que é comum a gente ter essas sobreposições em casos extraconjugais, que no fim das contas, ambos ficam juntos, porque a pessoa do sol, ela aflora essa intuição e essa vontade de seguir a sua intuição sobre a pessoa da casa. E daí, é por isso que eu falei que a comunicação e as expectativas de um futuro precisam estar muito bem alinhadas. Porque senão a pessoa da casa, ela pode acabar tomando muitos caminhos, muitos rumos que às vezes a pessoa do sol não concordava ou entendeu errado. E daí a pessoa do sol, ela acaba não entendendo muito bem os motivos que a pessoa da casa tem sobre essas decisões. E acaba trazendo muitas desconfianças para essa relação. A pessoa do sol acaba desconfiando de tudo que a pessoa da casa fala, de tudo que a pessoa da casa sente, porque se tem aqui esse sentimento de casa 12, de que não parece ser algo explícito, e daí, consequentemente, se vem à tona muitos ciúmes também. Mas, ironicamente, a pessoa da casa, ela não enxerga a pessoa do sol com essa mesma perspectiva, muito pelo contrário. A pessoa da casa 12, ela pode olhar para a pessoa do sol como sendo uma pessoa muito autêntica, muito talentosa, muito artística, e que tem ali uma habilidade de conseguir compreender a mentalidade dos outros, a psique dos outros, né? Essa intuição psicológica sobre o que se tem no fundo da alma das pessoas. Por quê? Porque a casa 12, ela se sente assim na presença do sol. Então, por mais que a casa 12 tenha um tipo de comportamento de tentar omitir as coisas da pessoa do sol, ela normalmente não consegue, e ela se surpreende quando a pessoa do sol, ela acaba colocando a pessoa da casa contra a parede, por exemplo, num sentido de eu sei que você fez esse comportamento, teve esse comportamento por tal e tal motivo. Às vezes a pessoa da casa, ela sai ali pela vertente, mas no fim das contas, no subconsciente dela, ela reconhece esse talento para olhar as coisas dentre as entrelinhas dentro desse relacionamento. É literalmente como se a pessoa do sol conseguisse enxergar as coisas mais obscuras da pessoa da casa de uma forma tão explícita que a pessoa da casa se sente nua, entende? E ela dependendo do mapa de sinastria que a gente tem aqui, ela pode ter esse comportamento de tentar fazer a pessoa do sol de louca, para não parecer ser tão vulnerável, né? Ou, se vocês tiverem já um relacionamento muito aberto em comunicação, vocês podem ter muito essas trocas, né? Do tipo, nossa, é realmente isso que você falou que eu estou sentindo, né? E de ter aqui um espaço aberto para vocês conseguirem trocar todos esses sentimentos que estão rolando e pelos motivos, né? Então, entendendo os motivos, a gente entende o problema e a gente encontra a solução. Mas ao longo do tempo, a pessoa da casa 12, ela também consegue ir lendo a pessoa do sol sobre os seus próprios defeitos e as coisas que acabam escapando nessa personalidade que para a pessoa da casa 12 se torna secreta, porque os temas da casa 12 são de difícil compreensão, digamos assim. Então, o que para outras pessoas talvez fosse uma leitura mais fácil de se fazer sobre alguém, para uma pessoa cujo tem essa sobreposição na sinastria, a pessoa da 12 ela tem um pouco mais de dificuldade, né, de ler a pessoa do sol de uma forma mais tranquila,
justamente porque reprime essas qualidades, esses defeitos do signo em questão. E quando olha para a pessoa do Sol, acaba vendo um reflexo, né? Um espelho de coisas que ela mesma reprime em si mesma. Um belo de um exemplo disso é uma pessoa que é virginiana, por exemplo, e possui um parceiro cujo tem Virgem na 12. Vai ser muito comum que ao longo desse relacionamento, a pessoa da casa 12, ela comece a perceber que todo esse universo virginiano, que normalmente ela pode reprimir por conta ali do aspecto da casa 12, ela começa a perceber o quanto ela tem essa energia virginiana mal desenvolvida no próprio mapa. E inclusive no próprio sentimento de compreensão dessa energia. Ou seja, às vezes a pessoa com Virgem na 12 é sagitariana, né? Uma pessoa que é super cool, que não se importa muito com os detalhes de uma situação, né? Que é uma pessoa ali que é super aventureira, do jeito que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas com Virgem na 12 a gente tem ali uma característica de muito perfeccionismo reprimido, né? De muito auto-julgamento também, que dentro do nosso quarto, né? Às vezes estamos no nosso quarto, às vezes estamos tomando um banho, às vezes estamos trancados em lugares, que é esse arquétipo de casa 12, que é onde essa energia virginiana vem à tona. Então, é onde nós realmente absorvemos que nós somos, sim, perfeccionistas, que estamos, sim, nos autocobrando de forma muito ferrenha, né, sobre nós mesmos, que nós temos ali, sim, problemas com críticas, tanto com nós mesmos quanto com os outros, né? E é somente nesses lugares que essa energia virginiana virá à tona, porque é onde nós temos Virgem ali no mapa astral, né, que é nessa casa 12. Então, quando esse sagitariano com Virgem na 12 está presente, está na presença da pessoa virginiana, né, que tem o Sol em Virgem, cuja essa sobreposição cai na 12, ele vai perceber isso de uma forma muito escancarada, né? Do tipo assim, essa pessoa tá reclamando disso pra mim, mas semana passada eu tive as mesmas dores que ela, sobre os mesmos temas que ela. Então, a pessoa da 12, ela, seja mais cedo ou mais tarde dentro dessa relação, ela acaba percebendo o quanto ela é parecida com a pessoa do Sol. Então, ao longo do tempo desse relacionamento, conforme o tempo for passando, ambos vão começar a se ajudar mutuamente nesse sentido, sabe? A pessoa do Sol, ela vai ajudar muito a pessoa da casa a se reconectar, né, com esse lado da própria alma que negligencia. Então, esses fragmentos que a gente acaba negligenciando, porque justamente entra num lugar de dor, né, de uma ferida aberta, que nós não sabemos lidar muito bem com a energia deste signo, né? E ao longo do tempo a pessoa da casa também ajuda muito a pessoa do Sol a não ser tão ferrenha nesse sentido, sabe? De cobrar muito esse desenvolvimento da pessoa da casa, que dependendo do signo, né? Sendo um signo de Virgem, como nesse exemplo que eu dei, pode ser, assim, algo que pode vir muito à tona, né? Tipo assim, você vai abraçar você vai reconhecer esse seu lado crítico que você tem, que você diz que você não é. Um outro bom exemplo também é quando temos Escorpião na 12, que normalmente são pessoas bem bruxinhas, né? Que tem ali uma baita de uma intuição sobre o mundo, e que provavelmente tem ali algum tipo de experiência espiritual já desde cedo, porque normalmente são pessoas que têm ascendente Sagitário, né, que tem peixes na 4, então que tem sim conexões com muitas religiões, inclusive, né, muitas experiências mediúnicas desde muito novas. E se nós temos essa sobreposição do Sol na 12 com um parceiro na sinastria, essa pessoa vai, assim, escancarar muito esse lado, né? Esse lado que negligenciamos porque acreditamos que é muito feio, né? Que é algo que a sociedade vê como um tabu, que não pode ser
falado explicitamente, né, sobre espíritos, por exemplo. Então, a pessoa da casa, ela sempre vai ter um sentimento de incômodo, né? Porque são muitos temas que para elas ainda não podem ser falados abertamente, porque as pessoas não têm maturidade para me entenderem, né? Não têm a mente aberta o suficiente para me entenderem. Então sempre vai ter ali uma questão que virá à tona, depende do signo, né? Que vai dar essa entonação. E eu acho muito lindo esse contato, gente, que aqui a gente tem a essência, a alma da pessoa, que é o sol, entrando numa casa que fala sobre a nossa psique, o nosso inconsciente, os nossos sonhos. É muito comum que a pessoa da casa sonhe muito com a pessoa do sol, inclusive, né? E que mesmo que vocês passem uma grande duração de tempo sem conversar, sem se ver, sem ter contato de forma alguma, parece que a pessoa do sol, ela cria uma marca na pessoa da casa 12. E é muito difícil vocês se desconectarem, sabe? Aquela conexão mental, espiritual, parece que está sempre ali. Então tá sempre esperando uma reativação, digamos assim, sabe? Por isso que eu digo que a pessoa da casa 12, ela talvez seja a pessoa até mais influenciada nesse aspecto, porque ela sente que precisa ir atrás da pessoa do sol porque não consegue esquecer, entende? Então, essas coisas subconscientes, essas decisões e comportamentos da pessoa da casa 12 são muito culpabilizadas pela pessoa do Sol por conta dessa influência de ação, né? Tanto Marte quanto o Sol, eles trazem essa influência de agir. E é exatamente por conta desses motivos que em um relacionamento extraconjugal é muito notável essa conexão e essa vontade de estarem juntos e realmente fazerem isso acontecer, né? Não é algo que fica só verbalizado, né? Ou só no sentimento, na vontade. É algo que realmente, a longo prazo, é estabelecido em algum determinado momento, independentemente das circunstâncias. Porque, de certa forma, a pessoa da casa 12, ela fica um pouco codependente dos conselhos da pessoa do sol, dos conselhos, dos direcionamentos. É como se a pessoa do sol, ela acabasse se tornando um ponto de estabilidade emocional, sabe? E que a pessoa da casa 12 confiabiliza tudo que quer despejar na pessoa do sol para conseguir se sentir segura e conseguir sentir que está sendo abraçada nos seus problemas, né? Que é esses problemas de subconsciente de casa 12 que a gente tem. Então, a pessoa do sol, ela acaba meio que se tornando um pouco dependente dessa dinâmica e se acabar ficando muito tempo separada da pessoa do sol, sem entender qual seria a perspectiva dessa pessoa perante esse assunto que eu estou lidando nesse momento, é muito frustrante, né? Então a pessoa do sol, a pessoa da casa, ela acaba indo procurar a pessoa do sol. Então, gente, eu acho que é uma conexão tão linda esse posicionamento, sabe? O quanto. Normalmente a pessoa do sol ela vai ser um pouco mais desconfiada da pessoa da casa 12, como eu falei lá no início, e provavelmente será a pessoa mais ciumenta. Porque parece que não consegue nunca validar realmente o que a pessoa da casa 12 tá falando. Mas isso vai depender da sinastria como um todo também. Tem muitos outros aspectos que podem atenuar esse sentimento. Contudo, é importante a gente não descartar esses sentimentos, né? Se você for a pessoa do sol, dá uma colher de chá pra pessoa da casa 12, sabe? Dá, assim, um aval de consentimento de confiança. Porque eu acredito que você não vai se arrepender, porque a pessoa da casa 12, eu acredito que dentro dessa sobreposição é a pessoa mais apaixonada, sabe? A pessoa do sol, ela tem um pouco mais desse QI detetive, de querer desvendar o que é a casa 12. Já a pessoa da casa 12, ela tem esse sentimento de, poxa, estou entregue, entende? Essa pessoa consegue olhar para minha alma sem esforço algum, então eu não vou nem me debater perante esse sentimento, sabe? Então eu acho muito lindo, assim, esse aspecto, principalmente se a pessoa da casa 12 for o homem, né?
como todos os aspectos também sempre tem seus desafios. Então aqui a gente está falando sobre uma casa que fala sobre muitos temas delicados para a pessoa da casa 12, que às vezes para a pessoa do Sol são temas tão normais, mas para a pessoa da casa 12 é algo que dói na ferida, sabe? Então tem que tomar cuidado com a forma como a gente vai abordar esses temas, né? Porque podem ser temas bem difíceis, assim, de serem ouvidos pela pessoa da casa 12, que vai ter muitas trocas aqui de enfrentamento de medos, de falhas, de limitações, sabe, de defeitos. E como eu já expliquei lá no início, cuidar com a comunicação, com o que é dito, com o que é verbalizado, a forma como é falada, né, para que ambos tenham a mesma interpretação. Ficou algo meio subjetivo no ar, volta para o mesmo tema, entende? Porque tirando esse desalinhamento da perspectiva de algo que está sendo comunicado, eu acho que é o que mais pode dar BO, assim, mais pra frente, sabe? Mas é exatamente por conta de tudo isso que vai vir à tona que vocês acabam aprendendo a integrar esse lado de vocês que acabam sendo rejeitado por conta dessa simbologia de casa 12, de querer reprimir esses temas, né? E vai ser muito lindo essa conexão de forma transformadora. Não vai ser nenhum relacionamentozinho, assim, leve ou jovial, não vai ser nada disso. Muito pelo contrário, vocês vão perceber já logo uma conexão bem diferente já desde o início. Então é legal que a gente entre para dentro desse relacionamento com a maturidade necessária. Porque aqui nesse aspecto, a pessoa da casa 12 tá literalmente fazendo amizade com o seu próprio inconsciente, né? Que é a pessoa do Sol vindo com essa luminosidade para dentro dessa casa que é tão subjetiva e tão oculta de si mesma, né? Então, se a pessoa da casa 12 também não tiver muito psicológico para conseguir passar por um relacionamento transformador, e se a pessoa do Sol não tiver boas intenções ou não souber abordar esses temas com a pessoa da casa 12, aí sim a gente pode ter um problema nesse relacionamento, assim, de egos feridos, sabe? Só que mesmo assim, esse é um aspecto, assim, que traz muita honestidade para ambos, sabe? E muito perdão, inclusive. Então, independentemente da sombra que a gente acaba mostrando pro nosso parceiro, a gente sempre vai sentir empatia por ele, sabe? Dentro dessa sobreposição. E, consequentemente, a gente sempre vai perdoar aquele lado que nos fere com as palavras, né? Por isso que é tão importante a gente cuidar com a forma como abordamos os temas comunicados dentro dessa sobreposição de uma sinastria e estar sempre cuidando muito da forma como vocês se comunicam entre si, tá bom? A comunicação dentro de um relacionamento é essencial. Então, eu diria que é o maior pilar dentro de um relacionamento, né? Então, é sempre bom a gente cuidar com a forma como nos expressamos e a gente sempre dá uma olhadinha ali em como é que tá o estado dos mercúrios no mapa de sinastria, porque independentemente de termos um excesso de perdão na sinastria, a longo prazo, gente, tudo se desgasta, né? Então, é sempre bom a gente não repetir os mesmos erros. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Camila Bratz. Se inscreve para mais curiosidades sobre sinastria e me deixa aqui embaixo o seu depoimento sobre esse posicionamento na sua sinastria.